Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, naqueles últimos tempos, ela andava me tratando só na base da patada. Quer dizer, quando falava comigo, né? Porque, às vezes, só me ignorava. Eu tentava conversar com ela na boa. Ela fazia de conta que me deixava falando sozinho. Olha, a situação chegou num ponto que ficou insustentável. Eu gostava da Yasmin. Não queria viver naquele clima ruim com ela. E o pior é que não era só comigo. Até com a nossa filha, ela andava assim, sabe? Sem paciência. Qualquer coisinha era motivo para ela levantar a voz. A gente discutia nessas horas, que é porque eu não gostava quando ela destratava a nossa filha. De todo modo, nunca imaginei que um dia fosse chegar em casa e ela me dizer aquilo, de saída. E estranhei o fato de ela não ter passado na casa da mãe para pegar a menina. Era minha sogra que buscava a nossa filha na escolinha. E depois que saía do serviço, a Yasmin passava lá para buscá-la. Perguntei, ué, por que você não pegou a nossa filha? É que eu estou precisando ter uma conversa séria com você, Daniel. Por isso achei melhor ela não estar presente. Conversa séria, mas sobre o quê? Sobre nós dois, nosso casamento. Não está dando mais. O que aconteceu dessa vez? Vai reclamar do que agora? Pelo amor de Deus. Ah, você quer saber? É que eu não aguento mais essa vidinha chata. É isso. Muito tempo faz que eu já não sou feliz. Olha, essa mulher começou a falar e não parou mais. Disse tanta coisa. Não tinha mais emoção, nossa vida era uma porcaria, que a gente não fazia nada diferente, não passeava, não viajava. Não aguentava mais só trabalhar e cuidar da casa. E ainda acrescentou, você lembra quando a gente namorava? Tudo era tão divertido, tudo tinha emoção. Agora não, é só cobrança, só responsabilidade. Não quero mais isso pra mim. É sério que você está dizendo isso, Yasmin? Você está querendo comparar a nossa vida de namoro com a nossa vida de casado? Claro que a gente tem mais responsabilidade. Nós temos uma casa, uma filha. Temos uma família. Você pensou que ia ser daquele jeito? Para sempre? Pois é. Mas tudo isso está me sufocando. Preciso de emoção. Preciso de alguma alegria, né? Sabe, essa rotina. Me sinto uma prisioneira. O que você está querendo dizer? Fala. Eu estou querendo dizer que eu não aguento mais. Estou esgotada, é isso. Quero me separar. Olha, eu até tentei manter a calma. Falei que ela não podia se precipitar daquele jeito, tomar uma decisão importante daquela no calor do momento, devia pensar melhor, até porque a gente tinha uma filha. Falei que poderíamos, sei lá, tentar fazer alguma coisa para recuperar pelo menos um pouco daquela magia dos tempos de namoro. Só que ela falou que não tinha mais como. Que agora já era tarde para a gente tentar alguma coisa. Cheguei a dizer que a gente podia marcar uma viagem. Mas ela balançou a cabeça dizendo que não. Descartou tudo o que eu sugeri. Sabe, você fica numa situação que não sabe o que falar. Disse que amava, que não queria perdê-la, que aquilo era só uma fase, sabe? E ela retrucou, sem dó nem piedade, quando falei em amor. Pois é, Daniel, você pode dizer que me ama, só que eu não te amo mais. Acabou. Pro meu espanto, ela já estava com tudo na cabeça. E olha, pelo jeito não devia nem ter trabalhado na parte da tarde,
porque já estava inclusive com uma mala de roupa prontinha. Disse que ia me deixar naquele dia mesmo. Ia passar uns tempos na casa de uma amiga, que era para eu ir buscar nossa filha, cuidar da nossa filha, e que depois que baixasse a poeira, ela veria o que ia fazer da vida, inclusive em relação à menina. Sabe quando você não acredita? Será que isso está acontecendo mesmo? Foi o que eu me perguntei naquela hora. Quando ela pegou aquela mala na mão, fez menção de tomar o rumo da porta, eu ainda perguntei: você vai fazer isso mesmo? Hein, Yasmin? Você está virando as costas até para nossa filha. Não tô virando as costas para ninguém, Daniel. Vê se não faz drama, tá? Olha, eu sinceramente, apesar do clima em que a gente estava vivendo, eu sinceramente não esperava. Que ela não me amasse mais, quisesse se separar, tudo bem. Agora, deixar a própria filha foi uma coisa que me surpreendeu muito. Claro que tentei impedi-la de sair. Argumentei, tentei estender aquela conversa, só que não teve jeito. A pessoa já estava decidida, decisão tomada. Dali do portão, vi quando ela entrou naquele carro e se foi pela noite escura. Ela falou que era um carro de aplicativo, só que será? Olha, eu fiquei muito mal. Até porque, apesar do clima péssimo que a gente vivia, jamais pensei que ela pudesse chegar àquilo. Tomar aquela atitude assim, drástica. Fui até a casa da minha sogra, buscar a minha filha. Aproveitei para conversar um pouco com ela. E olha, para minha surpresa, ela já estava sabendo de tudo. Das intenções da Yasmin. Conversei também com a minha cunhada. E a certa altura ela falou aquilo. Olha, a gente até tentou colocar juízo na cabeça dela, Daniel. Mas você conhece a Yasmin, né? Quando envereda por um caminho, é osso duro de roer. Minha sogra também acrescentou logo em seguida: eu acho que ela ainda vai cair em si. Deixa ela quebrar a cara. Posso que vai voltar com o rabinho entre as pernas. Quem sabe até te pedindo perdão. Acabei ficando pro jantar. Depois fui para casa com a minha filha a tiracolo. Olha, aquela foi a pior e mais longa noite da minha vida. Fiquei ali na cama a madrugada toda, ruminando o que minha mulher tinha me jogado na cara. Que não me amava mais, que a nossa vida era uma porcaria já fazia tempo, que ela não era feliz. Meu Deus, parecia até que ela não tinha amadurecido nada depois que a gente se casou. Meu Deus, vida de casado não é vida de namorado. Claro que é diferente. O que ela achava? Que a nossa vida seria uma eterna tarde de sol na praia? Olha, eu amava a Yasmin. Seria capaz de tudo para ela voltar para casa. Só que, infelizmente, os dias foram passando e isso não aconteceu. Conversamos outras vezes, mas ela continuava irredutível. Infelizmente, o que a minha sogra falou, que ela ia cair em si, se arrepender, isso não aconteceu. No entanto, acabei descobrindo que a situação era mais complicada do que eu imaginava. Aliás, eu já tinha pensado nisso, mas sabe quando se passa uma coisa pela tua cabeça e você resolve jogar pro lado? Ela não tinha resolvido me deixar apenas porque não me amava mais, ou porque estava se sentindo sufocada, cansada daquela vida. Ela saiu de casa porque já estava envolvida com outro homem. Olha, foi um baque.
Quando eu descobri, foi um baque. Fiquei revoltado, fiquei indignado. E claro, fui lá cobrá-la. Só que ela não se abalou. Aliás, negou que tivesse me traído, apesar de eu já estar sabendo de tudo. Meu Deus, como podia ser tão falsa? Mesmo eu tendo jogado os fatos na sua cara, ela continuou negando. Agora, o que é pior? O sujeito com quem ela estava envolvida também era casado. Inclusive, ele também tinha se separado da mulher para poder assumir a Yasmin. Olha, eu fiquei num estado que eu juro, quase perdi a cabeça. Graças a Deus, a imagem da minha filha me veio à mente e eu acabei me dando conta que não valia a pena. Quando eu soube de tudo, a desilusão foi tão imensa que eu decidi que não ia me humilhar. Pedi que ela voltasse ou coisa parecida. Sabe, cheguei à conclusão de que eu tinha que ser homem. Em vez de chorar, me lamentar, resolvi erguer a cabeça e seguir com a minha vida. Até conversamos depois. E nessa conversa, eu tratei de falar exclusivamente sobre a nossa filha. Falei, por exemplo, que ela poderia levar a vida que ela quisesse, que eu não tinha mais nada com isso, mas que a Angélica ficaria comigo. A guarda da menina seria minha. Para minha surpresa, ela concordou. Diz que até preferia assim. Falou que a filha seria melhor cuidada estando comigo do que com ela. E disso eu não tinha dúvida. Até porque depois daquelas atitudes, eu percebi que ela não tinha nem responsabilidade, muito menos maturidade para cuidar de uma criança. Sabe o que eu me pergunto? Como que a gente pode se enganar tanto com uma pessoa? Ter uma imagem daquela pessoa e depois descobrir que não era nada daquilo. Estávamos casados há 6 anos. Eu nunca percebi que ela era daquele jeito. Ou será que tinha sido aquele cara que virou a cabeça dela? De todo modo, não cortamos relações, até porque tínhamos uma filha, um vínculo que seria para a vida toda. Se dependesse só de mim, juro, eu preferia nunca mais olhar na cara dessa mulher. Até porque o que ela fez comigo é imperdoável. Só que pela nossa filha, procurei conviver com ela da melhor maneira possível. O problema é que parecia até que as pessoas faziam questão de vir me contar coisas. Eu não queria saber de nada. Sabe, tinha acabado. Separado. Mesmo assim, vinham me contar as novidades. Que ela andava caindo na noite, indo a baladas todo final de semana. O que eu podia fazer? Não era a vida que ela queria? Vida divertida, com emoção? Então que aproveitasse, né? Fosse curtir a vida da maneira como achasse melhor. Foi mais ou menos depois de 1 ano que eu fiquei sabendo de uma coisa que, olha, não vou mentir, mexeu muito comigo. Lembro que eu tinha saído do serviço e passado na casa da minha ex-sogra para buscar minha filha. Era a dona Lourdes que continuava pegando a menina na escolinha. E eu percebi que ela estava meio agitada, meio preocupada, na verdade. E mesmo sem eu ter perguntado nada, ela me contou uma coisa sobre a Yasmin que eu, sinceramente, não esperava. Primeiro perguntou se a gente tinha conversado ultimamente. Falei que não. Que, aliás, fazia já uns 20 dias que ela não mandava nem mensagem. E quando eu quis saber por que ela estava perguntando, ela jogou a bomba. Você não vai acreditar. Ela engravidou daquele Reinaldo. Olha, eu levei um choque.
Apesar de que, na situação do Yasmin, era uma coisa até normal, mais do que provável. Procurei não deixar transparecer. Tanto falei. Sério? Que bom pra ela, né? Ela não pensava isso. A minha ex-sogra. Tanto que estava preocupada, nervosa. Detalhe. A dona Lourdes nunca gostou daquele cara com quem Yasmin estava. Nunca provou o fato de ela ter me abandonado para ficar com ele. De todo modo, isso já não me dizia mais respeito. Só que aquela coisa, né? Por dentro, eu senti o golpe. Por mais que estivesse querendo parecer forte, fingir que aquilo não estava me abalando, a verdade é que eu ainda sofri muito com aquela notícia. Quando tivemos a oportunidade de conversar, eu entrei direto no assunto. Quer dizer que você engravidou daquele cara, Yasmin? Ela nem respondeu. Só baixou a cabeça. Eu que já estava, sabe, por conta, acrescentei. Pelo jeito, essa tua vidinha de balada, de noitada, de curtição, tá com os dias contados, né? Nessa hora, ela me encarou, mas com tanta raiva. Sabe, não gostou do que eu falei. Tanto que perguntou. O que você tem a ver com isso? Eu? Não tenho nada. Só que não foi por isso que você quis se separar de mim? Porque não queria mais a vida de uma mulher mãe de família? E agora? Com outro filho, como que vai ser? Silêncio total. Eu ainda rematei. Sabe como você sente aquela necessidade de provocar a pessoa? Jogar na cara? Você acha que vai ter uma vida diferente daquela que tinha comigo? Agora que vai ter outro filho? Se prepare. Ela se manteve em silêncio. Mas deu para sentir que não estava nada feliz com aquela gravidez. Claro que mais uma criança iria privá-la de viver a vida emocionante que ela queria, né? Me deixou porque se sentia sufocada. Falou que vivia numa prisão. Pelo menos foi isso que ela usou como justificativa. E no fim, bom, tinha acabado de cair em outra, né? Sabe, é isso que eu realmente não consigo entender. Se ela queria tanto viver uma vida de curtição, por que não se cuidou para não engravidar de novo? Como já estava morando junto com aquele cara, a princípio, a gravidez não alterou muita coisa na vida dela. Inclusive, eu soube depois que ela continuou saindo, curtindo a noite, mesmo com o filho na barriga. Voltei a ter aquela mesma conversa com ela uns 3 meses depois. E numa tentativa de cutucá-la, voltei a perguntar se ela achava que teria uma vida diferente daquela que tinha comigo, depois que esse outro filho nascesse. E olha, a resposta que ela me deu me doeu. Porque eu sinceramente não esperava. Se ela queria me machucar, olha, conseguiu. Minha vida com você era diferente, Daniel. Porque eu não te amava, sabe? Para mim tanto fazia. Não sentia nada por você. Aliás, já não suportava nem a tua presença mais. Foi isso que ela me disse na cara. Bem feito pra mim, né? Provoquei, acabei ouvindo. De qualquer modo, ela não precisava ter dito aquilo. Do fundo do meu coração. Eu realmente esperava que dessa vez fosse diferente. Que ela de repente se desse conta. Não podia ser tão irresponsável. Amadurecesse. Que inclusive se preocupasse mais com a nossa filha. Eu não seria tão mesquinho
a ponto de desejar o seu mal. Não queria que ela quebrasse a cara, juro que não. De todo modo, aquela frase acabou a conversa. O tempo passou, a criança nasceu. Por conta da minha filha, acabei até convivendo um pouco com a bebezinha. Só que como eu imaginava, antes da menina completar o primeiro aninho de vida, minha ex-mulher começou a dar sinais de que não estava feliz. Quem me contou foi sua irmã. As duas viviam conversando. A Yasmin vivia se queixando para ela. E um dia, minha ex-cunhada veio me contar. Não é por nada não, viu, Daniel? Mas parece que eu estou vendo o mesmo filme. Me dói dizer isso. Mas acho que a minha irmã não nasceu para ter família. Você acredita que as mesmas queixas que ela vinha fazer quando estava casado com você, ela começou a fazer do Reinaldo? Juro que ouvir isso não me deixou nem um pouco feliz. Pelo contrário, porque, repito, eu nunca quis o seu mal. Queria só que ela fosse uma pessoa melhor. Só que, pelo visto, não é agora que isso vai acontecer. Olha, para se ter uma ideia, eu soube que ela anda deixando a bebezinha para dona Lourdes cuidar, ou então com a irmã, só para poder sair. Sabe, viver aquela vidinha de balada, de curtição. Só de pensar que ela pudesse também fazer isso, caso eu tivesse permitido que ela ficasse com a gada da nossa filha, já me arrepiava por dentro. Por conta de tudo isso, hoje vejo com outros olhos a minha separação. Sou obrigado, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo. Ainda me deixa triste ter me separado dela. Até porque eu sempre gostei da Yasmin. Sempre amei. De verdade. Por mim, estaremos juntos até hoje. Não nego que ainda sinto aquela pontinha de dor toda vez que eu penso nela. Só que ao mesmo tempo, sou obrigado a achar que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Ela simplesmente não é a pessoa que eu imaginava. Me enganei feio. E o pior, durante muito tempo. Não digo nem que foi um livramento, no sentido mais forte da palavra. Mas foi bom ela ter se separado de mim. Porque pelo menos hoje estou com o coração livre, aberto, até para conhecer outra pessoa, quem sabe? Ou para ficar sozinho, não importa. Não sei se vai acontecer, se acontecer não sei se vai demorar. Mas quer saber? Devo de testemunhar o que essa mulher está fazendo da sua vida. Deixando 2 filhas, ao Deus dará. Uma eu cuido, a outra é a mãe dela e a irmã dela que cuidam. Isso é uma coisa tão triste. E vou repetir, me enganei durante tanto tempo com ela. Pensei que ela fosse uma pessoa completamente diferente. Até que veio a surpresa. Não era o que eu imaginei. Repito, se eu vou achar alguém algum dia, eu sinceramente não sei. Não sei se vai acontecer. Mas quer saber? É bom estar livre, com o coração aberto, pronto para me abrir novamente para uma nova paixão. E se acontecer, que da próxima vez que eu tenha mais sorte. Ou que seja mais esperto e não me engane tanto como aconteceu no meu primeiro casamento. Tomara, meu Deus. Ou que eu fique para sempre sozinho. Até porque tem uma riqueza que tem um valor assim que para mim é tudo na vida, que é minha filha. Juro por Deus, melhor ficar sozinho, cuidando da minha filha, do que ter uma mulher que vai pra balada,
curtir a noitada e deixa a criança com o pai ou com a mãe. Ou se for necessário, deixa sozinha. Não era a pessoa que eu imaginei para mim, meu Deus. Não era a esposa que eu um dia sonhei. E muito menos a mãe da filha que eu queria ter.